Você está ouvindo o DeskCast, o programa de empreendedorismo do Desk Coworking. Seja muito bem-vindo a mais um DeskCast, o programa de podcast do Desk Coworking. Hoje eu estou aqui com o Mauro, que é o sócio fundador da Júnior Mendonça, e nós vamos falar um pouquinho aqui sobre empreendedorismo nos negócios. E Mauro, me conta um pouquinho aí, faz mais um pouco da sua apresentação e aproveita no decorrer da sua apresentação aí, traz um pouquinho da sua trajetória aí pra gente aí, iniciar esse bate-papo. Maravilha, Paul. Antes de tudo, bom dia. Audiência, sejam muito bem-vindos ao podcast da Desk. Eu que acompanho a Desk, cliente quase 01 aqui, tá, dessa empresa. O Paul, que é uma pessoa espetacular, um empreendedor que está aqui no mundo dos pequenos negócios como nós há muitos anos, é um belo de um exemplo a ser seguido. Bem, eu sou o Mauro Mendonça, tenho 30 anos de profissão, Paul. Tá quase igual a mim. Pois é, mas olha só, com pouco cabelo branco, 30 anos, eu tô com 43. Nós estamos quase empatando. Então eu 43 anos e de lá pra cá, dos 13 anos pra cá, trabalhando com software. Não, peraí, você tá com 43 anos? 43. Ah, não, eu tô muito melhor que você, então. Tá muito melhor porque você é mais velho. Você é mais velho. Você é mais velho. Isso. Tô muito melhor. Então, eu comecei a escrever software com 13 anos de idade. E a minha carreira foi uma carreira... Aliás, ela tá sendo, porque ela não acabou ainda, né? A carreira só termina quando acaba. Né? E eu falo que só vai terminar na lápide, porque nossa geração é aquela geração que vai trabalhar até os últimos dias da vida da gente. E nos últimos 30 anos, né? Dos 30 anos para cá, eu vi tudo mudar em tecnologia. Tudo que a gente conhece hoje não existia na época que eu comecei lá atrás, né? Esse boom que a gente recebeu hoje, né? A gente está aqui falando diretamente num canal com várias câmeras conectadas, com softwares conectados, e a gente não tinha isso. A gente não tinha isso. Quem tinha isso era grandes estúdios de televisão e etc. Ô Mauro, deixa eu te perguntar uma coisa, então, já emendando aí. Hoje, está mais fácil desenvolver do que na nossa época? Vamos pegar a nossa época aqui. Eu também trabalhei com Fortran, com Basic, com COBOL. Isso. Então, para quem não conhece... Agora descobriram minha idade. Para quem não conhece, eu trabalhei com a linguagem chamada Clipper. Trabalhei depois com Visual Basic, Delphi. Trabalhei com essas linguagens de programações que hoje são conhecidas como mortas, né? O que acontece é o seguinte, cara, assim, dando a real. Inclusive, eu tô criando um canal para orientar pessoas que querem entrar no mercado de trabalho. Já tá rodando o canal? Tá começando a rodar agora. Legal. Tem o primeiro vídeo publicado. Ele chama Dev de Negócios. Quem quiser, pesquisa aí no YouTube que vocês vão me achar lá. Dev de Negócios. Dev de Negócios. Legal. Tá, aqui é um canal que tá voltado tanto para a área comportamental do desenvolvedor, porque com esse tanto de tempo, eu descobri o que funciona e o que não funciona, cara. Eu sei o que funciona e o que não funciona. Eu bato o olho num bate-papo com um cliente, eu sei se o projeto dele vai vingar ou não vai. E eu não estou falando se ele vai vingar em termos só de mercado. Estou falando na maior parte das vezes, até para o projeto chegar ao fim. E esse é o grande desafio hoje do mercado. Como nós estamos vivendo uma era muito fluida, muito líquida, a gente fala que é a era das relações líquidas, né? Nós estamos falando de comportamento. E, gente, não sou psicólogo, tá? Eu sou da área de tecnologia, mas aprendi um pouco sobre a área de comportamento. De tanto aprender a programar computadores, eu fui entender como é que as pessoas são programadas. Então essa que foi a pegada. As pessoas são programadas. Nós somos. São programáveis. Nós somos. Porque, se nós não fôssemos, a gente estava condenado ao próprio destino. E eu acho que isso é uma grande balela. Porque quantos hábitos seus você já decidiu mudar? Inúmeros, né? Então, isso é uma espécie... A gente muda toda hora, né? Tem que mudar. É uma espécie de programação, cara. Entendeu? Mas enfim, tá mais fácil ou tá mais difícil? Tá mais chato. Tá mais chato. A verdade é que tá mais chato. Tá cheio de frescura. Você sabe que eu tenho uma resposta prática para isso, né? Para mim tá muito mais fácil. Apesar de nunca mais ter desenvolvido nenhum código, mas eu vejo de vez em quando a turma arrastando o famoso incluir, alterar, excluir e pesquisar. O famoso CRUD, né? Galera. Em um clique, e eu ficava uma parte da manhã ou da tarde para desenvolver aquilo ali, eram mais de 1.500 linhas. Então, sendo bem raso, hoje está mais fácil para mim. Então, hoje é mais fácil em termos de aprendizado da técnica. Cara, em 1993, eu escrevi o meu primeiro código profissionalmente. Eu aprendi a programar aos 11 anos de idade. E não, galera, eu não sou menino prodígio. Eu só era menino que não tinha nada para fazer. Então, eu fui aprender a programar. E era a minha diversão. E aí, o meu primo me pediu para eu desenvolver um sistema de emissão de nota fiscal. Quem diria, hein?
E eu fui fazer um sistema de emissão de nota fiscal aos 13 anos de idade. Meu primo não é muito bom da cabeça, não. Juninho, um grande abraço pra você, cara. E nem aí? você, né? Hã? E nem você, né? Porque... Mas eu, aos 13 anos, eu assumia qualquer coisa. E, cara, naquela época, eu tinha uma dúvida sobre qualquer tipo de parâmetro de uma função, por exemplo. Cara, eu tenho uma função lá que soma A com B e divide por C. Cara, mas eu tô com uma dúvida no parâmetro da função. Hoje, você tá aqui agora assistindo esse vídeo, se você pausar o vídeo e digitar no Google, em menos de 1 minuto você tem essa resposta. Naquela época, eu tinha que sair da minha casa, pegar minha bicicleta, ir até a escola, chegar na escola, ir na biblioteca, pegar o livro emprestado, ir até o laboratório de tecnologia. Em inglês, porque a bibliografia é toda em inglês. Pegar o livro, ir para o laboratório com um tanto de disquete na mão, com cópia do código-fonte, ir lá, entender como é que funcionava, terminar, pedir o monitor, às vezes ajuda, que eram os caras que sabiam muito, né? Na época, os monitores de informática naquela época sabiam muito, e depois para voltar para casa para continuar a construção do meu código. Hoje, cara, você está sentado, aliás, hoje, no momento que a gente grava isso, dependendo do que você pesquisar, você não precisa nem descrever a linha de código. Você pode abrir o chat GPT e falar assim, olha, faça um programa aqui. E eu já fiz isso e ele funciona muito bem. Já está nesse nível de escrever código? Cara, tá nesse nível. Claro que ainda tem muitas coisas para evoluir, né? Aliás, o chat GPT e o Copilot, por exemplo, eu acho que do GitHub, gente, não sei se o nome tá certo aí. Se não tivesse, corrijam nos comentários. E corrija aí nos comentários se o Copilot ainda tá no ar. Mas a ideia da solução é essa. Cara, tem tanto código disponível na internet que nada mais simples do que você iniciar um aprendizado de máquina para que ela faça um código que você goste. Claro que ainda precisa, do lado de cá, de ter um programador. Entendi. Tá? Para que ele entenda o que está acontecendo e os ajustes que ele precisa. Ô Mauro, a gente que desenvolveu muito tempo, e eu sempre tinha uma frase que eu trago para mim até hoje, porque hoje ainda a gente trata com o sistema o tempo todo, né? Seria uma outra pergunta que eu vou te fazer, mas antes disso é o seguinte. Tudo que é fácil para o desenvolvedor se torna difícil para o usuário, né? Para quem vai operar lá no final. Eu vejo isso, porque você vê umas linhas escritas assim, você fala, pô, o cara poderia ter tido mais uma transpiração aqui, né? Faltou os dois, inspiração e transpiração para facilitar a vida do usuário. E eu vejo isso muito ainda, né? Ou seja, você acha que, como você comentou que está estudando essa questão do comportamento, não adianta só o desenvolvedor ser um cara técnico. Ele tem que ter um comportamental também. Ou seja, tem que haver uma harmonia. Eu não vou te falar nem equilíbrio, não, porque equilíbrio você vai pôr na balança, às vezes aquele equilíbrio talvez não seja o Ele tem que ter as doses certas das duas coisas. Né? Ou seja, e já complementando, nós somos ótimos iniciadores e péssimos terminadores. Então, acho que fica muita coisa pela metade. Nesse tempo de agora, a gente está empreendendo, a gente está sempre empreendendo, a gente está sempre buscando evolução. As ferramentas evoluíram muito, que tornaram, obviamente, o dia a dia mais fácil, tanto do desenvolvedor, tanto de quem vai usar esse sistema, né? Que, assim, deveria ser entregue coisas com mais qualidade. E a gente não vê tanto assim, né? Que briga é essa? Então, vamos lá. Vou separar sua pergunta em duas respostas. A primeira é sobre... O operador vai ter problema para poder cortar as minhas perguntas aí. Foi só uma pergunta boa. Acho que convenhamos. Então, vamos lá. A primeira coisa que você me perguntou foi a respeito da experiência do usuário final. Eu vou lançar em breve nesse canal. O canal tá começando ainda, a gente tem um vídeo publicado. Deve ter eu, minha mãe e minha avó ainda inscritos lá. Aliás, se você estiver vendo esse vídeo agora, você tá vendo esse vídeo através do meu canal. Vai ficar 4 pessoas lá. Isso. Vai ser eu, você, minha mãe e minha avó, então são 5. Né? Então já aproveita e já segue o canal, porque aproveita. Esse vídeo também vai estar no canal, porque eu vou roubar esse arquivo de áudio, é óbvio. Então eu vou levar para lá. Não precisa roubar, não. Nós vamos te vender. Então tá bom. É por isso que eu tô falando que é roubar, né? Porque é tomar a força, né? Então a primeira coisa é o seguinte... Tem outra frase boa da nossa época, não existe almoço grátis, né? Não existe almoço grátis. Então pronto. Então olha só, a primeira pergunta que você me fez foi sobre a experiência do usuário final. Produto pronto, software pronto, a experiência do usuário final. Na minha época e na sua época, quem ditava as regras de como um software funcionava eram os grandes fabricantes de sistemas. Então, vamos pegar lá, vocês nem conhecem isso, talvez você só conhece se você iniciar a executar CMD, na época do DOS.
você tinha... A única coisa próxima de uma interface gráfica que você tinha era o Edit. Você lembra do Edit? Edit. Que era um editor de texto. Texto TXT, galera. TXT. Não é o Word. TXT, texto puro. Você tinha o Edit naquela época. Depois disso, nós viemos com o Windows, né? O Windows 3.11 chegou no Brasil em 1990 e alguma coisa. Sim. Final. Não, eu acho que menos. Eu acho que 92, 93 ali. Tá, você começou a ter um pouco mais com o Windows 3.11, a galera começou a usar, e o padrão era aquele. Tanto é que, no meu curso, o meu professor, a usabilidade, né, que a gente chama de experiência do usuário, que é um nome bonito para UX, né, User Experience, é um nome bonito, e eu falo que na tecnologia, depois de 30 anos, nós só estamos trocando os nomes para dar uma roupagem nova para os problemas que sempre vão existir na tecnologia, e isso talvez seja em qualquer área, mas na tecnologia eu posso falar com um pouco mais de propriedade, dada a minha vivência. E durante esse período, o meu professor naquela época falava assim, olha, vocês não vão colocar um botão gigante no meio da tela, vocês vão colocar um botão do tamanho que é o botão do Windows normal. Pega uma caixa de diálogo e coloca daquele tamanho. Isso era o UX da época. Era o máximo que se tinha. Depois veio uma ideia de um conceito de design, aí mudou um pouco, ou seja, vamos desenhar um pouco mais as telas, rebuscar as telas. E aí, cara, 1995, chega a internet no mundo, que ainda estava engatinhando. Quer dizer, no mundo não, no Brasil. No mundo ela chegou um pouquinho antes. Mas no Brasil ela chega em 1995, com aqueles modemzinhos, você lembra? Que tinha que ficar ligando de meia-noite às 6 da manhã para cobrar um pulso só. Coloca aí na edição aí o barulho. E aí o desafio era criar páginas de internet. E eu vou chegar no que nós estamos falando de hoje. E qual foi o problema da internet? O problema da internet é que os browsers, né, que nós temos hoje, eles eram feitos para apresentar páginas institucionais e etc, etc. Mas a galera preguiçosa entendeu que HTML era uma linguagem. E começaram a construir tudo ao redor de web. E aí nós criamos uma arquitetura nova, web. E o web nasce ali com ASP, você lembra do ASP? Nasce com ASP, nasce com... PHP, Perl, não, PHP, Perl, quem Python. Dera. Não, Perl. Vocês nem sabem o que é Perl, gente. Existe Perl e ASP. A Microsoft lança o ASP e o mundo open lança o... né? Porque sempre tem essa batalha também, né? Do open source versus o proprietário. Né? Inclusive hoje eu gravei um shorts falando sobre isso. Do canal, mas que deve ter saído aí. E naquela época, cara, você tinha isso, ou seja, aí você começou a ter o server-side pages, né? Que eram as páginas que você consumia no servidor, o servidor entregava uma página dinâmica para você. Aí começa a programação do jeito que nós conhecemos hoje. E aí vem os desafios. Como é que você ajusta uma interface web? Como é que você faz a usabilidade? Isso eu estou falando só de UX. E aí, a web vai evoluindo. Na próxima década, ela evolui drasticamente até 2005. Eu acredito que 90% do que nós temos hoje é a mesma coisa do que nós tínhamos em 2005. Tem uma stack para lá, uma stack para cá, mas continua a regra, a arquitetura, o funcionamento, etc. 90%. E por que eu estou falando 90%? Porque 10% está no cloud computing, que nada mais é do que um bando de servicinho que antes você montava uma máquina. E aí... Mas eu vou chegar na segunda parte. E aí depois nós temos em 2005 para cá o advento dos smartphones, né? Essas porcaria aqui. Cara, isso muda o jogo, volta a programação como era, numa tela com uma interface extremamente reduzida e com um público que não sabe onde buscar informação. Então o desenvolvimento do mobile, ele tem o quê? Uma década e meia? É isso? 2007 para cá? Tem 15 anos. Tem 15 anos. Comparado com toda a história de desenvolvimento de software, que tem mais de 50, 60 talvez, cara, isso é relativamente novo. E aí, vai para a segunda parte, que é a segunda parte da sua pergunta. Nós temos muitas iniciativas e poucas acabativas. E aí nós saímos um pouco da área técnica, nós estamos indo para a área comportamental. Agora, ou seja, você deu uma aula técnica aí agora. Isso. Precisava fazer esse recorte para o
Agora nós vamos exatamente agora. isso. Então, a maioria dos projetos, 80% de projetos iniciados não chegam ao fim. Quantos por cento? 80%. Agressivo, hein? É um número agressivo. E inclusive, se pesquisar lá no Reclame Aqui, todas as reclamações que terão sobre a minha empresa foram de projetos que não deram certo. Tá, mas aí deixa eu... E aí, eu vou só contrabalancear, eu concluo e aí eu Claro. já te devolvo. E aí, qual que é a pegada? Nós temos dois grandes problemas na atualidade. Como o mundo é muito dinâmico, a mudança de ideia sobre aquilo que você gostaria que fosse para o software ficou na mesma velocidade. Então, isso é muito grande. É o que a gente chama de mudança de requisitos. Então, os clientes mudam requisitos o tempo inteiro. Embora eles jurem, juradinho, que não mudaram nada ao longo do projeto. Esse seria o meu questionamento. Não. Ou seja, desses 80%, tem um percentual agressivo aí que eu entendo que seja de mudança de escopo. Mudança de escopo e de requisito. Às vezes o escopo é o mesmo. Só para explicar para a audiência, escopo é o quê? Requisito é o como. Tá? Para dar um exemplo, eu sei que eu estou num canal, né, de negócios aqui, então é importante às vezes para as pessoas entenderem. O escopo é, eu quero sair de Belo Horizonte e quero ir para o Rio de Janeiro. O requisito é, eu vou de avião, companhia tal, vou pegar o voo em Confins e vou descer no Galeão, dia tal, de 8 horas até as 9h45. Isso é um requisito. Então, ou seja, tem o que e o como. Às vezes o que, ok, continua sendo sair de Belo Horizonte e ir para o Rio de Janeiro, mas o como muda. Ah, não, agora eu não quero mais ir de companhia aérea, eu quero ir de voo particular. O voo fica mais caro. Sim. Então, essas coisas mudam. E os clientes, como tecnologia, é um assunto muito longe da realidade e a abstração em tecnologia é o mandatório de tudo. A gente, né, tudo que você vai fazer em tecnologia é abstrato. As pessoas, cara, inventam coisas. E às vezes ele muda um detalhezinho. Tem um projeto de um cara que estava fazendo um protocolo de comunicação, que o protocolo era por voz. De repente ele quer por texto. Mudou a arquitetura do software todo. É um requisito. Sim. Continua sendo protocolo de comunicação, mas mudou o requisito. E o projeto que sai de 2, 3, 6 meses, passa 1 ano, 2 e até a desistência. E aí, qual é a pegada dos projetos não terminarem? Porque eles não terminam. Primeiro, por causa disso. Esse apego à ideia, esse apego ao aprimoramento, esse apego ao lindo, maravilhoso, o projeto tem que ser perfeito. E ele não é. Projetos de software que vão para o mercado, eles vão para o mercado completamente imperfeitos e sofrem modificações à medida que o mercado dá feedback. E não o que o empreendedor pensa que o mercado quer. Então, primeiro você lança uma ideia no mercado, vê se o mercado compra. Se o mercado comprar, ele ainda vai te dar sugestões de melhoria. Você volta e faz as melhorias. Então, esses 20% que dão certo estão muito nessa linha, nessa pegada, com a cabeça de quem contrata serviço de desenvolvimento ou vai construir um negócio de tecnologia, muito mais com esse pensamento do bem feito da primeira vez, mas não está preocupado com o perfeito. O Mark Zuckerberg fala a frase, né? Como é que ele fala? Feito é melhor do que perfeito. Não, bem feito é melhor do que perfeito. Porque aí entra a segunda parte da pergunta que eu estou te respondendo, que é o segundo fator primordial para um projeto de software não dar certo. A ausência de compromisso do profissional que está por trás. Eu posso te dar um exemplo simples. Hoje você me mandou uma mensagem no WhatsApp, nós combinamos o horário e etc. Sim. Você falou assim, você está chegando? Que horas são? 10 horas. Que hora que eu cheguei aqui, Paulo? Cheguei aqui 10 horas da manhã. Esse compromisso, essa característica comportamental, ela é inexistente nas gerações atuais. Nas passadas ele era menos recorrente, existia, mas era menos recorrente como é hoje. Como nós estamos numa era das relações fluidas, as pessoas não entendem que todo elo que temos de conexão entre uma pessoa e outra, na maioria das vezes, é só uma ligação de um celular. Então, quando você não responde, cara, é o equivalente a você ter virado as costas para a pessoa. Sim. E as pessoas, e aí as equipes de desenvolvimento, e eu vou falar muito disso, eu vou bater muito nessa tecla, que não adianta nada você saber a stack da moda se você não tem um mínimo de compromisso com aquilo que você está entregando. O que é stack? Cara, stack agora, stack é o nome bonito para frameworks, por exemplo. Stack. Por exemplo, olha, hoje nós desenvolvemos em React. React não é uma linguagem de programação.
O React usa do Java ou do TypeScript, enfim, e usa JavaScript, que também não é uma linguagem de programação, né? É uma variância de uma linguagem de Ô, Mauro, programação. para não ser muito técnico e já indo nessa vibe do comportamental, que eu vou te espremer um pouco mais nessa questão do comportamental, porque você está com um viés psicológico aí bom, né? Então vamos ver se vai caber a sucesso pergunta. de qualquer projeto. O que aconteceu para essa turma perder esse compromisso? Você consegue, assim, talvez a gente dar uma viajada aqui agora, né? Mas assim... Uma filosofada agora. Mas que tipo de situação, que tipo de mundo, que tipo de acontecimento ou de geração para deixar as pessoas descompromissadas? Porque aí é o seguinte, vamos fazer um recorte, obviamente, no desenvolvimento, mas eu não vejo isso só no desenvolvimento. Não, em eu qualquer vejo lugar. Geral. Então teve lugar. uma virada de chave negativa aí que as pessoas perderam um pouco os compromissos das coisas. Perderam, mas isso, a tecnologia contribuiu muito para que a gente perdesse essa sensibilidade. A tecnologia contribuiu muito. Porque imagina o seguinte, Paul, na nossa época, antes do advento de tudo quanto é tecnologia, lá antes dos meus 13 anos de idade, a coisa mais próxima que a gente tinha de alta tecnologia era um telefone de disco, que você discava para as pessoas e falava com as pessoas do outro lado, que custava uma fortuna. Então, a relação de custo daquela comunicação fazia com que você desse valor na comunicação que você tivesse com aquela pessoa. Quando você ligava, por exemplo, para sua namorada, né, namoradinha da escola... Do telefone público... Ou do telefone público, ou do telefone da sua casa, ou que... Aquele telefone em casa, porque era caro, rapaz. Era caro demais, era caro. Nossa, era rico. Nossa Bota senhora. Um café. Poxa, aproveita e serve dois. O café aqui tá de graça. Aproveita e serve dois. Quer dizer, e tá bom, viu? Tá bom o café, viu? Quem vier ao desk pode tomar o café deles. Falar nisso, deixa eu fazer uma propaganda aqui, porque em julho o desk faz 11 anos. E nós, dentro de umas ações desse 11º aniversário aí, nós vamos lançar o café do mês. Então nós vamos ter um café do mês aí, que é uma ação, estou dando um spoiler aqui. Nós já estamos conversando com muita gente para ter um café do mês aqui, um café de um produtor, enfim, não vou falar muito não, mas é uma surpresa boa. Eu só sei que eu já quero. Mas onde que a gente estava? A gente estava no comportamento, como que as gerações se perderam no comportamento. E aí que é o legal. Não é a geração tal. Esse negócio inclusive isso, cara, é uma coisa que eu estudo bastante, que é assim, nós como somos de uma geração anterior à geração atual, ou 2 gerações à geração atual. Nós somos a primeira geração a usar o celular. Mas pensa assim, tá? Eu tô falando de ciclos, eu não tô falando de tecnologia, eu estou falando de gerações mesmo. Hoje nós temos filhos e muitos até já têm netos, então a gente está entendendo que tem gerações para frente. Né? Tem gente mais nova, muito mais nova que a gente. É uma tendência da geração anterior queixar-se da geração atual. É uma tendência. O primeiro relato disso foi encontrado num vaso de barro no Egito há 3.000 anos antes de Cristo. E a reclamação era exatamente a mesma que a gente faz hoje. Exatamente a mesma, não muda nada. Então, isso é uma tendência. Mas, existe uma coisa que essa ausência de compromisso, e eu não estou falando de ausência de compromisso de um jovem, não, eu estou falando das pessoas no geral. O que acontecia na nossa época é que o mais próximo que nós tínhamos de alta tecnologia, principalmente em comunicação, era um telefone. E o telefone custava uma fortuna. Então, ligar para sua avó e falar 1 minuto tinha peso. A mensagem era importante para a ponto de que você fizesse isso. Hoje, cara, eu abro meu WhatsApp e praticamente gratuito. Não existe almoço grátis, mas é praticamente gratuito. Estou usando a Wi-Fi aqui. Eu tive que comprar o aparelho, obviamente, né, no preço de uma linha de telefone, mas enfim, eu tive que comprar o aparelho, mas hoje eu mando mensagem para todas as pessoas, ligo para todas as pessoas e faço chamada de vídeos e etc, de uma maneira muito fluida, muito barata. Com isso no meu cérebro, essa comunicação não tem valor. Mas isso tornou as pessoas compromissadas? É isso? Descompromissadas, eu vou chegar lá. Essa noção de que se a comunicação não tem valor, o que eu digo também não tem. Entendeu agora? E essa é a pegada. Se a comunicação não tem custo para mim, eu não estou falando de dinheiro, né? Eu estou falando de valor nenhum. Ela é totalmente gratuita, ela é totalmente fluida. Ela não tem percepção de valor para mim nenhuma. O que eu digo também não tem. Não gera um compromisso real em mim. Como, por exemplo, um agendamento. Aparece um agendamento para mim na minha agenda. Cara, para mim aquilo é um compromisso real. Eu não falho.
Quantas e quantas vezes eu trabalho com empresa de desenvolvimento de software, então eu tenho que fazer atendimento comercial. Quantas e quantas vezes eu tenho que pagar uma pessoa para que ele valide que a pessoa realmente quer o software, quer construir o projeto, que ela tem condições financeiras para fazer isso, e não só isso. Eu ainda tenho que pedir para essa pessoa confirmar que a pessoa vai participar de uma reunião que ela marcou e que ela escolheu o horário. Sim. Por quê? Porque as coisas no digital têm menos valor. Se eu falar para você pessoalmente, pô, amanhã eu estarei aqui, tem menos peso do que eu te mandar uma mensagem no WhatsApp e falar, pô, amanhã eu estarei aqui. No meu cérebro, isso é volátil demais. Já a comunicação tete a tete, não. Então, tem um pouco disso. Agora, É o contrário, você falou o contrário. Aqui tem aqui valor. tem muito valor. Sim, isso, sim. isso. Então, aqui tem valor. Isso é ato Perfeito. falho, galera. Então, vocês prestem atenção nisso aí. O Paulo edita isso aí. Não edita não, Paulo. Deixa o ato falho. Não, ele tem lá um chat GPT, vai mudar a sua voz também. Isso, muda a minha voz. Então, Agora, cara, é isso. Mas a tecnologia deixou as pessoas preguiçosas? Pra caramba. Deixou? Pra caramba. Então tá, Mauro. Hoje eu escutei uma história de alguém que sofreu um infarto e o cara trabalhava 12 horas por dia. Workaholic. Parecido conosco. Trabalhar 12 horas é workaholic? Diz que é. Então eu tô... Dizem que é. O que tem? Tô workaholic plus, né? Eu sou. Eu trabalho, eu só não trabalho enquanto eu tô dormindo. Porque da hora que eu acordo, da hora que eu durmo, eu tô trabalhando. Mas você sabe se alguma coisa eu tô fazendo bem, tô fazendo questão de fazer bem. Uhum. Dormir bem. 10 horas eu paro. 10 horas eu paro, fecho o Não olho, importa o deito e que tá durmo. acontecendo, solta manhã, a caneta. 5 da manhã eu acordo. Claro, né? Ou seja, final de semana, uma coisinha ou outra assim, um aniversário seu que eu tô lá na sua casa e por aí vai, mas se não tiver nada... É o que o empreendedor chama de férias. São esses eventos sociais, né? As férias são lá no meu fogão a lenha, lá no final de semana. Exatamente. Graças a Deus. Ô Mauro, mas então, quando eu te fiz a pergunta, ou o questionamento aqui que a tecnologia não deixando as pessoas preguiçosas, eu quero fazer uma relação com um negócio que, né, chacoalhou o mundo todo. Pandemia. Uhum. A gente já tinha um problema de achar um profissional de desenvolvimento, né? Como a gente está nessa pauta, nesse recorte aqui de tecnologia, de desenvolvimento, né? Inclusive, eu sugiro na edição que a gente mude essa frase. A frase não é isso que você acabou de dizer, mas é crise sanitária do Covid-19. Crise sanitária. Porque se você chamar a pandemia, o YouTube pode não gostar de você. Ah, entendi. Então, tem umas palavrinhas proibidas no YouTube, mas aí o operador do YouTube lá se vira. Isso aí. Porque sempre teve essa questão do desenvolvedor, enfim, e assim, você acha que ele se tornou a cereja do bolo, mais importante que ele mesmo acredita do que é pós-pandemia? Porque ele notou, ou várias empresas notaram que conseguiram produzir melhor. Com menos gente, fora de uma infraestrutura. Sim. Né? Ou seja, trabalhando em casa e por aí vai. Ou seja, estou querendo fazer uma associação do comportamento com pós-crise sanitária, né? Isso crise aí. sanitária? Crise sanitária. A crise sanitária do Covid-19. Gravíssimo, inclusive. Gravíssimo. Vamos lá. Eu não posso me furtar de te falar sobre o mercado de tecnologia sem falar sobre comportamento de mercado. Né? O que aconteceu durante a crise? Todos os comércios físicos fechados e todo mundo precisou passar para o digital, portar para o digital da noite para o dia. A demanda explodiu, mas acredite, a maior demanda tá para vir nos próximos 2 anos. Segundo a pesquisa do Google, o buraco que nós temos aqui de profissionais para o Brasil são de 530 mil pessoas vagas em 2025 agora. No Brasil? No Brasil. No mundo, a previsão para 2030 é de 30 milhões de profissionais ausentes. A demanda. Então não justifica, quer dizer, eu não li a pesquisa, fiquei até curioso agora, porque não justifica a demissão em massa das empresas todas de tecnologia. Eu vou chegar lá. Ou seja, eles vão dar uma volta, vão dar um passo para trás, para 2 para frente? Eu vou chegar lá. Entendeu? Isso tem muito mais a ver exatamente com a demanda. A demanda cresceu demais durante a pandemia de uma maneira desesperadora. Então, um cara que fez um curso de React Native básico e colocasse no currículo, ele era motorista de ônibus.
Chegou na você casa foi muito dele. técnico aí. O que é isso? Nem eu sei o que é isso, não. React Native é uma stack que você nossa. programa e faz mobile, e constrói mobile. O cara se especializa em numa linguagem, ele não se especializa. Não vou conseguir fazer pergunta mais se você usar Calma, esse mas termo aí. eu vou acalmar você então. Então vai. Imagina o seguinte, pô, o cara é motorista de ônibus, ou o cara é médico, tá? Porque aqui não tem uma questão de profissão. O cara é de uma área completamente diversa ou avessa da tecnologia, o cara é advogado, ele vê a demanda crescente e fala assim, pô, eu como advogado tô ganhando poucas causas, o negócio aqui agora vai dar uma travada, vou aprender uma linguagem de programação, alguma coisa na área de tecnologia. Aí o cara vai lá e escolhe uma linguagem de programação que ele vê que tá na moda, pergunta para 2 ou 3 amigos dele que trabalham com tecnologia, ele vai lá e escreve no currículo dele assim, eu sei tal linguagem. No outro dia o cara estava contratado com salário em dólar. Entendi. Entendeu? Durante a crise sanitária, foi isso que aconteceu. Só que é o que eu sempre digo. Não adianta você dominar a técnica. Se você não domina o negócio por trás da construção de software. O desenvolvedor que aprende, e 99% do conhecimento sobre desenvolvimento de software está gratuito na internet. Você não precisa nem de curso para fazer. O problema é que o cara, ele acha que aprender a apertar parafuso, ele vai saber a força que ele tem que usar para apertar o parafuso. E não é assim. Isso é com experiência. Isso é com experiência. É o torque, né? Pois é, um nome difícil para mim, né? De tecnologia. A gente não usa torque em tecnologia. Mas eu uso na mecânica, é na bike a gente usa. Então, esse é o ponto. O cara pega uma técnica qualquer e aprende a técnica. Agora, ele consegue aplicar a técnica? Não. Aí o que ele faz? Ele faz uma programação que eu chamo de programação orientada a Stack Overflow, que é uma plataforma onde de tudo que você pesquisar já tem resposta. Praticamente tudo, né? Ele vai lá, cara, eu não sei resolver isso, eu não sei resolver aquilo, eu não sei resolver aquilo, como fazer não sei o quê. Ou ele faz uma programação orientada a ChatGPT, agora estamos com isso, né? Ele traz isso para lá. Então, o cara não tem a menor ideia de Esses caras que foram mandados embora, então. Pronto, resumindo é isso. Quem foi mandado embora? Os caras que fingiam que programavam. E hoje, nós ainda temos um outro cara que também está sendo demitido. Quem são? São os sêniors que não tem comportamento emocional, não tem comportamento de sênior. Tem conhecimento de sênior, mas não tem comportamento de sênior. Entendi. Eu posso te dar um exemplo assim rápido. É o cara que é sênior, que se eu tiver um problema agora e ele estiver online, eu mando mensagem pra ele e falo assim, cara, eu tô com esse problema e tal, não sei o que. Ele falou, cara, eu já peguei esse problema resolve assim, assim, assado. É o cara que você não precisa de ir no Stack Overflow e você entrega a demanda pra ele te entrega ela resolvida. O problema é ele pegar a demanda e resolver a demanda. Saber, ele sabe. Mas ele não tem comportamento suficiente, atitude suficiente para te entregar o negócio pronto num prazo. E ainda fura prazo, por exemplo. O cara promete. É hoje. Passou para amanhã. Amanhã. Passou para depois de amanhã. Cara, as relações humanas são 100% baseadas em confiança. Se eu furo um prazo com você uma vez, ok. Se eu furo uma segunda, ok. Pô, se eu furo uma terceira porque aconteceu uma catástrofe, ok. Mas, cara, qual é a confiança que você tem que o próximo prazo que eu vou dizer para você, você vai acreditar? Eu fico dizendo o seguinte, cara. Eu digo o seguinte, que o nível de estresse, agonia e angústia de gerenciar uma situação dessa aí que está fora do nosso controle, né? Ou seja, você não exerce controle sobre essa pessoa que está desenvolvendo ali. A gente tem que acreditar que ela tenha compromisso de, principalmente, ter entendido o que foi pedido, ter entendido o projeto como um todo, ter entendido o cliente para poder executar. Então, ou seja, eu fico imaginando que é o seguinte, eu venho trabalhando isso comigo mesmo, sabe? Ou seja, a gente fica pensando muito no passado, a gente fica muito agoniado. A gente pensa no futuro, a gente fica muito ansioso. Então, essa tratativa com o presente ali, principalmente que eu estou falando isso, porque, assim como você disse no início da nossa história aqui, do nosso bate-papo aqui, do nosso podcast, você disse que é cliente que há muito tempo, então às vezes a gente senta, né, lá no coworking, lá um do lado do outro, e obviamente a gente está no espaço compartilhado, né? Entendi que você não tem tanta conversa que exige privacidade, mas eu fico ouvindo assim, um nível de angústia, falei, cara, é muito complicado, e assim, e não só no desenvolvimento, né? Eu vivo isso aqui quando a gente tem que mexer com infraestrutura aqui no escritório, e subir uma sala nova para um cliente. Você combina com o cara não vai. Você comprometeu com o cliente de entregar a sala dia tal, o cara não aparece. Nós só podemos poder fazer uma questão comportamental geral. Mas eu já emendo com outra coisa. A gente está falando de demissão
do desenvolvedor e do profissional? E eu quero, antes de você me fazer a pergunta, você falou um negócio muito interessante. E pensa o seguinte, com a crise sanitária, todo mundo ficou em casa. Ficou. Então, o home office, que na área de tecnologia, por exemplo, eu já uso equipes em home office há séculos, passou a ser uma verdade para muitas pessoas. O que ok. Só que você está vendo agora um movimento contrário rolando. Olha, nós não queremos home office. Por quê? Por causa dessa ausência de compromisso na comunicação do profissional. Tem um leque imenso aí, né? Se eu mando uma mensagem... Imagina, eu tenho equipes remotas. Hoje, todas as minhas equipes estão remotas. Se eu mando uma mensagem pro cara às 8 horas da manhã e o cara só me responde às 9h30 e, tipo, tava tudo ok, ele não teve nenhum tipo de imprevisto e etc. Ele gastou 1h30 para me responder. Isso significa, para mim, que o compromisso dele comigo é baixo. Ou com a empresa. O compromisso dele comigo é baixo. Agora a pergunta, se ele entra no escritório às 8 horas da manhã, eu bato no ombro dele e falo assim, bom dia, resolveu tal questão. Quanto tempo vocês acham que ele gasta para me responder? Entende a diferença? Claro. Então assim, a eficiência, ela se mostra muito, mas muito maior no presencial. Se as pessoas aprenderem e tiverem, eu acho que essa que é a maior mensagem que eu quero deixar aqui nesse bate-papo nosso hoje, se você tiver muito cuidado com o que você diz na sua comunicação, seja no WhatsApp, numa chamada de, né, na famosa call, que o povo chama hoje, né, chamada de Google Meet, enfim, whatever, se você tiver o compromisso de dizer as coisas e cumprir essas coisas, você pode ser o responsável para que milhares de pessoas ao redor do mundo voltem para o home office tranquilamente. Guarda essa mensagem. Para você que está querendo entrar no mundo do desenvolvimento, acredite, saber a stack, ok. Mas, cara, se você tiver compromisso com aquilo que você está falando, que seu sim seja sim, que seu não seja não, vocês já ouviram essa frase? É bíblica. Então, se vocês tiverem esse compromisso, cara, vocês vão mudar o jogo. E hoje, as empresas estão de tanto medo da produtividade ser baixa, que estão voltando com o pessoal pro escritório para garantir assim, se eu bater no ombro do cara, eu quero ver o cara não me responder. O termômetro, Mauro, é mais ou menos como que funciona aqui no coworking, sabe? Então a gente tem acompanhado que cliente vem voltando aos poucos, mas assim, aí o Paul estava dizendo aqui agora, o Paul acredita que não vai ser como antes e nem vai ser como o pós-pandemia, né? Porque é o seguinte, há o melhor dos dois mundos, então a gente tem que aproveitar. Então a coisa se tornou híbrida. Então assim, e flexível. E assim, e de uma forma muito inteligente, né, dos negócios, a pessoa que nunca parou para poder... Quer dizer, obviamente, nós estamos falando aqui de empresa grande, certamente os caras já fizeram essas contas e viram que faz sentido manter uma infraestrutura para justamente manter esse tipo de comportamento, esse tipo de compromisso que você acabou de citar. Se você tem que aparecer uma vez por semana no escritório, você vai ter que olhar na cara do seu chefe e falar com ele que você não cumpriu o prazo. O que é diferente de você mandar uma mensagem e falar assim, deu não. Exatamente. Assim, aconteceram coisas bizarras também, no sentido de você ser contratado durante a pandemia, você nunca ter visto um colega de trabalho. Sim. Né? Ou seja, umas coisas impressionantes. Mas, Mauro, pegando assim, a gente estava iniciei falando da questão da demissão, e a pergunta é a seguinte, quando a gente tem que demitir o cliente? Uau! Eu já tive que fazer isso e me renderam alguns processos na justiça depois que eu demiti o cliente, porque ele fica chateado. Seu contrato estava mal feito. Seu contrato estava mal feito. Não, pode ficar tranquilo, nós estamos no Brasil. No Brasil não existe segurança jurídica. Complicado. Né? Não existe. Qualquer um pode te acionar judicialmente alegando qualquer razão, sem prejuízo quase nenhum para quem alega. Cabe você provar que o que ele está alegando é mentira. Principalmente quando na palavrinha lá no processo você aparece como réu. Entendeu? É assim, essa é a lógica. A segurança jurídica no Brasil é essa. Agora você imagina, além disso nós temos um judiciário que a mente dos juízes é do século passado. Né? Os caras não são familiarizados com as terminologias da tecnologia, com os processos e etc. Enfim, então ele julga-se a melhor história. Mas essa é outra história aí. São dores da vida de empreendedor. É igual eu falo, não tem jeito de fazer omelete sem quebrar ovos. Nós estamos quebrando alguns ovos e vamos em frente. Mas demitir um cliente, cara, essa é a parte mais dura.
de qualquer relação comercial. Demitir um colaborador é muito duro. Demitir um cliente e dizer para ele, olha, toma aqui todo o trabalho que nós fizemos, a gente não vai seguir mais com você e etc. É muito difícil de fazer. Eu já tive que fazer. Hoje eu não faço mais. E por que eu não faço mais? Porque é fácil. É só mostrar para ele quanto que custa de verdade aquilo que ele está me pedindo. Ele mesmo vai embora. Ele mesmo vai embora, né? Ele mesmo vai embora. Ou seja, quando ele começa a exagerar nas coisas e a gente precisa, a relação desgasta. Claro que, por exemplo, já aconteceu comigo. Teve um caso recente que, inclusive, era o dono do projeto era um cantor muito famoso, milhões de seguidores, famosaço aqui no Brasil, e o representante dele, eu mandei ele embora e falei com ele assim, cara, tá aqui todos os seus códigos-fontes, etc. Eu não aceito esse tipo de relação mais. Então leva, vai embora, procura outro lugar. Tá aqui outros lugares que podem te atender bem, etc. Não, perfeito. Mas como a gente está falando dessa questão comportamental e de compromisso, a minha pergunta, de repente eu não fui claro. Quando você tem que demitir o cliente por falta de compromisso dele. Ou seja, ele tem a parte dele para ser executada. Ele não executa. Aí trava o seu time, trava a sua fila, trava o seu desenvolvimento, trava a sua metodologia, impacta nos outros negócios. Então, eu já passei por isso no passado, mas eu ajustei isso no meu modelo de negócios. O meu trabalho hoje é 100% hora homem. Na fábrica de software é 100% hora homem. Não importa o que o cara queira. Se o cara quer uma xicrinha ou se o cara quer um ônibus espacial, é hora homem com base em estimativa. É porque o cliente está demorando, eu viro para ele e falo assim, você quer que eu resolva? Se você não resolver, eu vou resolver. Então, e assim, é raro o cliente não ter o compromisso. Tem uma coisa, lembra você não tá me dando uma notícia boa, que é raro o cliente não comprometer, cara. É mais fácil, não, o contrário. Não, cara, é mais fácil um cliente pagante ele mudar demais as coisas ao longo do desenvolvimento do que deixar de responder. Eu tenho, pra você ter ideia, nesses anos todos, eu devo ter 1 ou 2 casos. Eu já executei, em termos de projetos aqui, só com o JR Mendonça, na casa dos 1000 projetos. Muita seja coisa, de desenvolvimento né? ou implantação de software. Na implantação de software isso é mais traumático. Na implantação. Mas no desenvolvimento não. No desenvolvimento o cara trabalha, contribui, etc. Muitas vezes ele se cansa bastante nessa fase, nesse processo, mas é mais raro. E eu explico. Volta de novo aquela ideia do compromisso, porque é a mesma lógica do telefone do século passado. Custa tão caro uma ligação que eu vou fazer valer aquela ligação. Custa tão caro o que eu estou pagando, porque realmente os custos de desenvolvimento são elevados para a média do mercado. Embora eu não acredite que seja caro, mas, enfim, as pessoas acreditam nisso. Então, quem diz é o mercado, não sou eu. Então, não é minha crença, é a crença do mercado. Custa tão caro pro cara, que o cara tem que fazer alguma coisa. O cara se sente na obrigação de fazer alguma coisa. Tá custando para ele. É o famoso, se a academia custasse R$2.000 a mensalidade, você não ia ter aluno pagando a academia e não indo. Porque custa caro. Então, assim, é o parâmetro, né? Cada um tem um. Mas custa 2.000, 3.000, 1 milhão. Sim, né? Claro, então, é isso. Se custa caro, você costuma dar valor para aquela relação. A gente, né, Mauro, eu tava lendo em algum... Cara, a gente lê tanta coisa, né? A gente tem umas coisas importantes de, né, notar, né? Eu até anoto muito, mas essa aqui passou batido. O cara falou que ele não gosta de fazer negócios. A gente tá falando de negócio, de empreendedorismo, negócio de estabelecer relação comercial. Olha que interessante isso, né? Você dá sequência num negócio. Quem falou que eu vou fazer um negócio contigo só uma vez, aqui no podcast só uma vez, no coworking só uma vez? Né? Ou seja, a gente tem que pensar no longo prazo sempre. Quem empreende, principalmente, tem que pensar no longo prazo sempre. Não dá para ser imediatista, em se tratando de empreendedorismo. Ou seja, é um degrau, um tijolinho de cada vez. Pô? Não tem bala de prata, é um tijolinho, cara. A gente, né, puxando a sardinha aqui, eu tenho umas fotos aqui de quando o coworking começou lá, que eu fui na Leroy Merlin, comprei uma chapa de MDF, 2 cavaletes, umas cadeiras mais em conta e rodou, né? Só essa mesa aqui hoje deve custar mais do que toda a mobília que você comprou na época. Então, ou seja, mas é parte do processo. É parte do processo. A não ser que, como diz as meninas, né? Assim, como é que elas falam?
quero ser, já nasci herdeiro, né? Aí é diferente. É diferente. Aí é diferente. Mas É quem diferente. nasce herdeiro, meu amigo, tem que ir pro front. É. Então, assim, é muito difícil, a gente vai nessa discussão nossa aqui de empreendedorismo, de negócios, de comportamento, porque nunca é uma coisa só, né? Nunca. A gente tem essa tríade aí de ferramentas, processos e pessoas. Pessoas, processos, tecnologia, mesma coisa. Então, A assim, tríade é essa. E tem que andar junto. Né? E tem que andar junto. Ô, Mauro, assim, nós estamos chegando no nosso final aqui, mas eu queria que você comentasse um pouco mais aí sobre esse seu projeto novo aí, que é interessante. Você está sempre empreendendo, se virando aí, né? A gente está nessa lida aí há muito tempo. Você conhece as minhas dores, eu conheço as suas, nossas lutas, as nossas vitórias também, né? A gente ganha, a gente perde, né? A vida é assim. Saber administrar isso. Mas conta um pouco mais desse projeto. É um canal do YouTube? Cara, é um explica canal. Um pouco mais. Eu vou explicar de um jeito assim, do jeito que a gente está acostumado. Eu cansei de tomar porrada sozinho. Agora eu vou distribuir um pouquinho. Tá? Então, se você for lá no Dev de Negócio, você vai escutar coisas que talvez você não goste de ouvir, mas que você precisa. É igual aquela figurinha. Verdades difíceis de engolir. De engolir, exatamente. E eu não quero saber se você é programador. Eu tô chamando de programador, inclusive a provocação vai ser essa, tá? Eu tô chamando de programador marveleiro e programador DCzeiro. Porque não existe Cruzeiro e Atlético, não existe rivalidade de time na área de tecnologia. A rivalidade que vocês conhecem como time, na verdade, vem de Marvel e DC Comics. Você é fã de quem? Do Batman ou do Homem de Ferro? Nossa, sabe que eu dei um fora desse um dia aí, né? Depois não posso contar no ar, não. Né, Paulo? Pode contar o fora. Mas, enfim, para quem é da área de tecnologia... Então eu vou contar. Conta aí primeiro. Rapidinho. A gente tá fazendo a última vinheta do podcast. Aí o Paulo me mandou uma trilha inicial, assim, do Marvel, né? Aí fui responder pra ele por áudio, né, cara? Podia ter apagado depois de não ter passado essa vergonha. Falei assim, ô Paulo, deixa eu te contar uma coisa. Esse negócio aqui tá muito... X-Men. X-Men não, gente. Isso aqui tá muito... Hoje, Star Wars, hein? Isso aqui tá muito Star Wars. Cara, há 15 dias ouvindo na minha cabeça, pô, você não entende nada de Marvel, disso. Eu falei, poxa. Então, assim... Passei vergonha. Não, mas... E eu vou fazer a provocação. Mas tô aprendendo. E a minha provocação lá, qual que é? Cara, são 530 mil profissionais o buraco no Brasil nos próximos 2 anos. Esse buraco já existe, tá? Ele tá na casa dos 200 mil hoje. E não adianta o cara saber programar e não saber entregar e não saber trabalhar. Não adianta o cara saber usar a chave de fenda, mas não abrir a caixa, não conseguir abrir uma caixinha de uma tomada. Não adianta o cara saber todas as linhas de código, todas as falhas e nunca consultar o Stack Overflow. Pode colocar a máquina em offline que ele consegue construir, coisa que a gente fazia no século passado, né? Porque não existia. E você pode colocar a máquina do cara no offline que ele saberia fazer a programação toda de tudo que ele está fazendo. Ou seja, ele é um programador sênior mesmo, ele sabe resolver, ele sabe se ele não souber formar o próximo sênior que vai sentar na cadeira dele. Se ele não souber entender como que um cliente está se comunicando, as intenções do cliente do outro lado, se ele não souber entender um requisito, se ele não souber trabalhar em time. Mas o canal você vai trazer exemplos, práticas, vai provocar? Isso. Porque, e aí, agora... Pelo que você está me falando, rapidinho, você me falou que tem 200 mil vagas, né? Hoje tem aproximadamente essa 200 pesquisa. mil vagas hoje. Tá. Vaga tem, não tem qualificação. Tá, entendi. Tá. E não basta qualificação técnica, tem que ter qualificação comportamental. Mas peraí, tem um detalhe aí que é um buraco na comunicação. O meu canal chama-se Dev de Negócios. Tá. Mas a primeira coisa que tem no canal chama-se Dev. Depois nós vamos falar de negócios. Porque se o cara não estiver pronto para os negócios, ou seja, se ele não entender quais são os comportamentos do mundo dos negócios que serão exigidos, ele sendo desenvolvedor ou não, ele não consegue chegar na fase de negócio. É por isso que chama Dev de Negócio. Primeiro eu vou tratar o Dev, depois eu trato negócios com ele. Isso tem um viés psicológico grande aí, né? Pelo jeito. Então assim, a primeira coisa eu vou tratar as questões do comportamento, para que ele se prepare para a hora que eu começar a falar de negócios. Cara, nós temos uma população brasileira que
a gente chama de quarta camada da personalidade, uma herança lá de um falecido filósofo contemporâneo nosso, que eu não vou citar o nome para vocês não ficarem chateados, porque dependendo da sua ideologia você pode ficar bravo, mas ele escreveu uma teoria bastante interessante sobre 12 camadas da personalidade. E a maioria de nós está na quarta camada da personalidade. Eu vou dar um exemplo absurdamente simples aqui, sua esposa acabou de fazer o almoço, você falou com ela assim, nossa amor, o bife hoje ficou salgado. Aí ela olha pra você e fala assim, então você tá falando que eu sou uma má cozinheira, uma má esposa, e nossa, você quer separar de mim? Nós estamos. Quando a gente acha que a geração é mimimi, não é mimimi, é pouco madura. Então, a gente precisa sair disso, cara. Entendi. Pra você chegar no mundo dos negócios, cara, a primeira coisa que você tem que ter não é persistência, não é nada, é estômago. É estômago pra aguentar o soco no estômago, todo santo dia. Você tem problemas dos mais diversos. Então, a primeira coisa que você precisa ter é comportamento. Então, já aproveitando aí, Mauro, encerra pra gente aqui, deixando um recado. Assim, eu não vou pedir pra você deixar um recado pra quem tá começando agora, não, que eu acho que vai soar meio clichê, porque a turma vê que meio que eu acho que já se enquadrou nisso aí, né? Mas, no modo geral, cara, pelo que você acompanha, você lidar todo dia aí com um dev que tá começando, com um sênior, o que você me fala geral pra gente poder encerrar de forma brilhante aí esse bate-papo nosso aqui? Uma mensagem pra eles? Pra eles. Você pode repetir ela no seu canal depois, se ficar muito boa. Senão a gente recorta aqui. Mas a mensagem é bem pequena. Senhores e senhoras, aliás, isso não existe, senhores e senhoras, na língua portuguesa. Se eu falar senhores, eu tô falando de linguagem neutra. Então parem com essas frescuras por aí. A única coisa que eu peço pra qualquer profissional, de qualquer área, é que seu sim seja sim e que seu não seja não. Eu já falei isso aqui mais cedo. Mas tenha compromisso com aquilo que você fala. Muitas pessoas hoje acreditam no seu trabalho e acreditam naquilo que você disse. Se você prometeu entregar num determinado prazo, entregue. Se você prometeu fazer alguma coisa naquela data, faça. Ah, mas aconteceu uma intempérie. Sim, faz parte da vida. Mas nem todo mundo tem toda a paciência do mundo para poder ficar escutando desculpinha. Pare de dar desculpas. Traga resultados. Se você quer ser um profissional de destaque, começando na profissão, ou estando há 2000 anos na profissão, não interessa. Traga os resultados que você promete. Traga o que você diz saber para a prática. Não adianta nada eu ser o melhor engenheiro de motores e nunca ter construído um motor por completo e não ter nenhum motor meu rodando por aí. Essa é a mensagem. É isso aí, Mauro. É assim, eu acho que, assim, essa eu sei que é do Warren Buffett. Ele fala assim, olha, as pessoas mais bem-sucedidas do mundo são as que mais dizem não. Então, ou seja, é simples, né? Ô, Mauro, eu te agradeço muito. Assim, ótimo bate-papo aqui. Acho que a gente conseguiu, da nossa maneira aqui, reverente, desse network que a gente tem aqui. A gente tá até contido, pô. Né? A gente tá a gente é pior, né? A gente é pior. A gente é pior. De trazer esse bate-papo, um pouquinho de conhecimento, um pouquinho dessa questão técnica que você trouxe aí também, essa questão comportamental do dia a dia aí. Obviamente, longe da gente querer consertar ninguém, mas a gente só trazer um pouco pro podcast aqui das coisas que a gente vê no dia a dia aí. Te agradeço mais, espero te ver mais por aí. Você tá vindo só às quartas-feiras, mas você pode vir mais outros dias aí, né? Você podia, né, fazer um plano diferente para você aqui no corpo, pra você vir mais aqui. Eu criei o plano híbrido para mim mesmo. Uma vez por semana eu venho trabalhar no escritório. Exatamente, cara, funciona bem. Uma honra. Você sabe que eu aposto demais na Desk, desde sempre. Não pela empresa, mas pelo empreendedor por trás disso. Então, maravilha, obrigado. Cara, eu fiquei muito feliz. Eu fui um dos que te incentivou. Falou, cara, faça o estúdio, isso aqui. Cara, conheçam. Se vocês estiverem em Belo Horizonte, venham conhecer, conheçam o povo, venham tomar um café com ele. Ele é chato, mas no final das contas ele vai te passar a mensagem. Muito obrigado mais uma vez. Eu que te agradeço. Sabe, assim, não só pela relação comercial, mas pela amizade ao longo desses 10 anos que a gente tá junto. Maravilha, sabe que você pode contar comigo. Beleza. Pessoal, agradeço. Mais uma vez aqui, mais um episódio do DeskCast, o podcast do Desk Coworking. Um grande abraço. Valeu, pessoal.